Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Primeiro-Ministro apresentou-se aqui ontem com o maior governo de sempre da história portuguesa. Infelizmente, para si, para nós, para os portugueses e para Portugal, quantidade e qualidade são coisas muito diferentes. E se no caso deste governo a quantidade dos seus membros bateu todos os recordes, já a qualidade das políticas será, ao que tudo indica, mais do mesmo. Podemos ver isso mesmo nos inúmeros anúncios e promessas que o Sr. Primeiro-Ministro nos trouxe aqui ontem. Para o setor dos transportes, tão maltratado, choveram promessas de meios, comboios, autocarros e barcos. Para a área da saúde, em que muitos portugueses esperam e desesperam, ouvimos prometer os mesmos hospitais que já foram aqui inúmeras vezes garantidos ao longo dos passados 4 anos. Desta vez, aliás, apimentados com as primeiras pedras postas para eleitor ver, como aconteceu na ala pediátrica do Hospital de São João. Obras que, é bom lembrar, se o Governo tivesse cumprido as promessas que fez na anterior legislatura, estariam já quase a ser terminadas e não a ser anunciadas. Disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem que sabe que ainda tem que fazer mais e melhor. Pois tem, Sr. Primeiro-Ministro, muito mais e muito melhor, na minha opinião. Mas pela amostra que vimos ontem, está a falar sobretudo da propaganda, dos anúncios e dos discursos em que acha que tem que melhorar ainda mais. Na prática e nas políticas, ao que tudo indica, teremos mais do mesmo com este Governo. Também no panorama parlamentar dos partidos que o apoiam, com mais ou menos acordo, de forma mais ou menos explícita, tivemos os arrufos e as reconciliações que já se tornaram uma praxe nos últimos 4 anos. Já os vimos muitas e muitas vezes, tantas que até nos habituamos a achar normais encenações que têm muito, mas mesmo muito pouco de razoável ou de aconselhável. É o costume. Quando se trata de dar explicações ou de dar justificações, nunca ninguém tem responsabilidade e a culpa é sempre dos outros. Sobretudo, continua a permanecer a desculpa do anterior governo, agora transformado em governo anterior ao anterior governo. Mais do mesmo que já temos visto nos últimos 4 anos. Mas ficou também bem patente que a geringonça permanece e que o acordo que nas semanas passadas não quiseram assinar será assinado muito em breve. Esse acordo terá um nome, é o Orçamento do Estado, e é através dele que o Governo e os seus partidos aliados se responsabilizarão pelas políticas, pelo Governo e por mais do mesmo. Sempre, como é óbvio, tentando fingir que não o fazem e fugindo às responsabilidades. O senhor está agitado, às vezes a verdade eu percebo que seja incómoda, mas terá que ouvir. Senhoras e senhores deputados, o mesmo Primeiro-Ministro que afirma com ar seráfico que o Governo responde perante o Parlamento é o mesmo que ostensivamente deixou sem resposta as perguntas que ontem o CDS lhe fez. E foi assim que o Sr. Primeiro-Ministro ostensivamente se recusou categoricamente a responder ontem à pergunta do CDS sobre eutanásia. Como se recusou categoricamente a responder às perguntas do CDS sobre as forças de segurança ou sobre o conhecimento que teve o seu Governo acerca de situações extraordinariamente graves vividas no CEF. E situações extraordinariamente graves é um eufemismo para descrever o que se pode ter passado. Para o Sr. Primeiro-Ministro não deve explicações sobre esta matéria ou estas matérias não são importantes. Como também não quis esclarecer a posição do Governo sobre a proposta apresentada pelo CDS, que ao mesmo tempo que responde às enormes dúvidas sobre a sustentabilidade da DSE, acaba com as inexplicáveis e inaceitáveis diferenças entre portugueses que têm acesso a este sistema e portugueses que veem vedado o acesso a esse sistema. É incompreensível que o Governo não responde e continua a travar o estudo deste alargamento. Aquilo que percebemos ontem é que quando a pergunta é incómoda, quando não agrada, o Governo já não responde perante o Parlamento. Recusa-se. Para o Sr. Primeiro-Ministro, o Parlamento são os partidos que lhe dizem amém e os deputados são os que lhe fazem as perguntas que quer ouvir. Sr. Primeiro-Ministro, a divergência é normal em democracia, mas o Parlamento representa a nação e representa o povo. E os deputados, todos, são eleitos pelos portugueses. E todos os portugueses merecem o seu respeito e merecem as suas respostas. Quando muitas vezes nos perguntamos aqui
porque se afastarão os portugueses da política, eu pergunto-me se alguém fora desta sala percebe que os deputados tenham o direito de fazer perguntas e o Sr. Primeiro-Ministro não tem a obrigação de lhes responder. Como é pena também que o Sr. Primeiro-Ministro, recordista da carga fiscal, se esconda através de frases feitas para evitar uma resposta direta a esta pergunta tão simples que o CDS lhe fez. Pode garantir que nenhum português com os mesmos rendimentos não vai, no próximo ano, pagar mais impostos. Ao mesmo tempo que diz que não haverá agravamento fiscal sobre a classe média, recusa-se a esclarecer se a revisão ou eliminação de benefícios fiscais e o englobamento que defende vão ou não vão significar mais receita fiscal. E como receita fiscal é outra forma de dizer impostos pagos, e como os impostos são pagos pelos cidadãos e não por extraterrestres, por mais que o tentem negar, a conclusão é óbvia. E a garantia mais importante que o Sr. Primeiro-Ministro aqui devia ter deixado, que é a garantia de desagravamento da carga fiscal e de diminuição dos impostos, o Sr. Primeiro-Ministro recusou-se a dar. O CDS não desistirá de exigir, não desistirá de a propor e não desistirá de demonstrar que ela é não apenas possível, como imprescindível para premiar quem trabalha e pôr o elevador social a funcionar. Da mesma forma, não desistimos de propor medidas que tornem a economia portuguesa numa economia verdadeiramente dinâmica, que possa competir com os países que mais crescem da zona euro, ou ao invés de estar, como está agora, tristemente, a disputar os últimos lugares deste ranking. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, porque sabemos que Portugal é capaz e que o único caminho verdadeiro para melhores salários é Portugal produzir mais riqueza. E por isso mesmo este objetivo, e mais do que este objetivo, as empresas, os empresários que trabalham com esforço para o tornar possível e criar postos de trabalho, merecem mais do que os últimos lugares que o seu programa de governo ou o seu debate aqui ontem lhes reservou. Já apresentamos, portanto, propostas para tornar competitivo o nosso IRC e para termos uma formação profissional adaptada aos novos tempos e para as competências profissionais e para o emprego. Não sei se algum membro do Governo quer falar, porque está constantemente em apartes. Eu pensei que os apartes fossem regimentais, mas convinha que a bancada do Governo tivesse algum respeito pelos oradores, suponho eu, Sr. Presidente. Acreditamos num Estado que respeita os cidadãos e num Estado que se faz respeitar. Num Estado que funciona com transparência, que não atrapalha quando a iniciativa privada funciona, mas sim que está presente e é forte quando é precisa autoridade para garantir a segurança e a liberdade dos cidadãos. Por isso mesmo, não desistimos e já apresentamos a nossa proposta de regulamentação do lobby, como continuaremos a persistir nas nossas medidas para termos uma justiça que funcione e bem a tempo e horas. Tal como apresentamos já um Estatuto dos Antigos Combatentes que garanta a defesa e o reconhecimento dos militares que serviram a pátria. E entregamos também ontem uma iniciativa para que o Governo acabe definitivamente com os atrasos no processamento, atribuição e pagamento das pensões de velhice e invalidez, para que aqueles que mais precisam não tenham que esperar indefinidamente por um Estado que não lhes dá resposta depois de uma vida inteira de trabalho. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Portugal precisa e merece muito mais do que mais do mesmo. É por isso que o CDS cá está há 45 anos, é por isso que o CDS não desiste e resiste, e é, acima de tudo, por isso que cá estamos, pelo nosso país, por Portugal.